Olá, sejam bem-vindos a uma longa jornada de terapia familiar. Hoje, dando continuidade à comunicação inconsciente. Como eu disse no vídeo anterior, para se obter uma eficácia na comunicação inconsciente, é necessário ter calma, ou seja, passar para o inconsciente dos outros uma vibração de tranquilidade em tudo que eu penso e sinto. Mesmo que os meus pensamentos e os meus sentimentos em relação a outra pessoa sejam de críticas, sejam de desaprovação, de mágoa, de dor, de sofrimento. Aí os pacientes perguntam: mas como assim? Como que eu vou passar para o inconsciente do outro tranquilidade em relação a uma coisa que eu não gostei, alguma coisa que está me fazendo sofrer, que está me doendo, que está me incomodando? A resposta é a seguinte: essa vida, qual é a nossa realidade? Alguém aqui nessa vida já viveu sem nenhum problema, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento? Acredito que não. Eu acho que todo mundo sabe que passar por problemas, passar por dores, passar por divergências, desentendimentos, é o nosso dia a dia. Nós temos momentos de alegrias, mas também temos momentos de divergências, de sofrimentos e de dores. O que nós entendemos em relação a tudo isso? O que a psicologia entendeu em relação a tudo isso? Qual a maneira correta de enfrentar os momentos difíceis, as dores? Com naturalidade, com tranquilidade. Por quê? Porque elas fazem parte da nossa realidade. Toda vez que eu fico indignada, que eu não aceito que as coisas aconteçam desta maneira, ou seja, de uma maneira desagradável, que eu tenha alguma discussão, que eu tenha que brigar com alguém, que eu tenha que, que alguém me faça alguma coisa ruim, quem é que vai sair prejudicada com essa reação emocional, de ficar extremamente afetado, ficar extremamente estressado, irritado? Sou eu. Agora, quando eu tenho a consciência de que tudo isso daí faz parte da vida, que todo mundo passa por esse tipo de experiência, mas que se eu lido com essas situações de uma maneira extremamente afetada, estressada, irritada, incomodada, indignada, minha reação física, emocional a esse problema vai ser extremamente ruim. Agora, quando uma pessoa enfrenta seus problemas, seus desafios, com uma reação emocional mais tranquila, mais controlada, mais equilibrada em relação a estes acontecimentos, ela tem resultados fisicamente, emocionalmente e, concretamente no mundo, nos seus relacionamentos, muito melhores do que as pessoas que explodem, que se deprimem, que se desesperam, que se arrebentam emocionalmente, que querem se matar por conta de problemas que elas não conseguiram dar conta. Enfim,
Então, o que que a psicologia entendeu? Nós precisamos encarar todos estes desafios da vida com tranquilidade, com calma. E por quê? Porque eles fazem parte da nossa realidade. Ou nós trabalhamos o nosso emocional, a nossa razão para entender tudo isso e lidar com tudo isso com naturalidade, ou a gente vai sofrer as consequências dessas reações emocionais descontroladas e desequilibradas. Então, este é o maior motivo para trabalharmos o controle emocional, para lidar com essas divergências, com estes problemas, com essas situações difíceis do nosso dia a dia. Vocês concordam? Coloquem aí seus comentários. A visão de vocês em relação a tudo isso. Se é necessário ou não ter um controle emocional para lidar com realidades constantes no nosso dia a dia. Que se conseguimos trabalhar isso, esse conceito no nosso inconsciente para lidar com tudo isso com mais calma, quem é que vai sair ganhando com tudo isso? Bom, eu, graças a Deus, consegui trabalhar isso no meu conceito, nos meus condicionamentos do inconsciente, nas minhas reações descontroladas do meu emocional, fazendo o meu inconsciente ter um novo condicionamento, um novo conceito de lidar com tudo isso com tranquilidade, com calma, né? Tem um pouco de dor? Tem um pouco de incômodo? Sim. Mas hoje com muito mais tranquilidade, com muito mais calma. E aí o que que eu vou fazer com essa calma e com essa tranquilidade na minha comunicação inconsciente, trabalhando mentalmente com o inconsciente da pessoa que me incomodou, que eu discordei, que me doeu. Eu vou colocar todos os meus sentimentos, todos os meus pensamentos, tudo que eu achei daquela situação, conversando com ela mentalmente, como se ela estivesse na minha frente, porque como ocorre essa comunicação, eu vou estar tendo essa conversa com a outra pessoa, mesmo que a consciência dela não esteja captando. Mas o inconsciente dela vai estar captando tudo que eu estou colocando para ela, todos os meus sentimentos, tudo que está me incomodando. Isso vai fazer bem para mim, já vai ser o primeiro exercício de diálogo entre eu e essa pessoa, que já vai facilitar posteriormente numa conversa verbal para que as coisas fiquem melhores, para que eu resolva aquele problema com aquela pessoa. Então, a comunicação inconsciente é muito importante nestes momentos em que eu ainda não consigo trabalhar verbalmente, pessoalmente, este problema com esta pessoa. E às vezes nem comigo mesma, ainda não tenho clareza no que eu estou sentindo, no que eu quero falar, no que eu quero expressar para aquela pessoa. Então, tendo essa conversa, essa comunicação inconsciente, mentalmente, como se ela estivesse na minha frente, tudo isso facilita para uma futura conversa. E por que facilita? Facilita porque eu já posso exercitar mentalmente com o inconsciente desta pessoa nossos sentimentos, né? Porque todo sentimento, todo pensamento que eu vou passando para o inconsciente da outra pessoa, ela já vai captando. E o inconsciente dela já vai reagindo ao que eu estou colocando.
E isso vai fazendo também com que o meu inconsciente já vá elaborando melhor toda aquela situação, já vai trabalhando o emocional meu e daquela pessoa em relação ao problema que nós estamos tendo. Agora, claro que o paciente só vai entender, né, que realmente essa comunicação ocorre na medida em que ele pratica corretamente essa comunicação inconsciente, ou seja, essa conversa mental, como se a pessoa estivesse na frente dele, né? Quando ele começa a obter os resultados dessas conversas para ele, porque ele percebe que realmente o inconsciente dele capta as reações do inconsciente do outro e já começa a elaborar melhor, né, todo esse processo de sentimentos, de pensamentos, de esclarecimento do problema, de entendimento. É um inconsciente conversando com outro inconsciente, tentando se expressar, colocando todo o sentimento abertamente, de uma maneira muito mais transparente e verdadeira do que ocorreria verbalmente e pessoalmente. Porque geralmente, quando a gente vai resolver algum problema pessoalmente, existem muitas resistências emocionais. Então, a gente tem muito mais dificuldade para se expressar e o outro também. Agora, a nível inconsciente, não. A nível inconsciente, os inconscientes são extremamente transparentes e verdadeiros. Então, eles trabalham muito mais profundamente o problema. E aí as coisas se resolvem com muito mais facilidade. Então, a gente nem precisa depois, quando tiver a conversa pessoalmente, verbal, expressar tudo, porque nós já expressamos, nós já colocamos total sentimento, né, com total transparência daquilo que realmente a gente está sentindo, com muito mais verdades. Então, quando você entende todo esse processo, né, que é possível eu me expressar livremente a nível inconsciente, sem nenhuma trava, sem nenhuma dificuldade. Claro que daí tudo fica muito mais fácil. Então você percebe que existe uma maneira de eu lidar com tudo isso com muito mais facilidade. Então eu já trabalho todos esses sentimentos, todas essas sensações ruins, tudo que está confuso a nível inconsciente primeiro, e depois, quando eu vou trabalhar isso verbalmente, tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. É por isso que quando a gente entende todos esses mecanismos, né, da comunicação inconsciente, a gente se acalma, a gente fica muito mais tranquilo para lidar com todas essas dificuldades, porque a gente entende que no plano inconsciente, né, ou plano espiritual, tudo se resolve com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. Então, por isso que vale a pena ter entendimento de tudo isso para você conseguir trabalhar todas essas reações emocionais com calma, com tranquilidade. Então, na medida que você consegue realmente praticar, ver os resultados, sentir interiormente a diferença para você de exercitar essa comunicação inconsciente e sentir, nossa, realmente fez diferença, mudou a minha vida, né? Depois que eu comecei a ter essas conversas mentais com essas pessoas, tudo ficou muito mais fácil. Eu fiquei mais tranquila. Ou seja, por que nessa conversa, na medida que eu vou conversando, que eu vou elaborando, que eu vou colocando os meus pensamentos, os meus sentimentos para outra pessoa, por que isso me acalma? Por que isso me deixa mais aliviada? Porque ela realmente ocorreu a nível inconsciente.
né? Porque realmente está tendo uma comunicação e está tendo resultados. E, incrivelmente, né, para os pacientes, a outra pessoa também começa a mudar o comportamento dela em relação a mim e conscientemente ela nem sabe, mas eu sei o motivo da outra pessoa ter mudado o comportamento dela. Se para os pacientes até acham assim inacreditável, né? Como assim? Como que pode ter mudado tanto, né? Se eu não fiz nada, se eu não conversei, né? Porque tem casos que não é nem possível ter essa conversa verbal com a pessoa, né? Porque a pessoa é extremamente difícil de se dialogar. Mas independente disso, eu só com as minhas comunicações inconscientes com essa pessoa, eu consigo mudança no comportamento dela. Mas por que eu consigo mudança no comportamento dela? Porque eu estou conversando com o inconsciente dela. E o inconsciente dela reage a tudo isso. Ele capta, né, os meus pensamentos, os meus sentimentos de calma. E aí, por conta disso, ele reage a toda essa realidade de forma diferente. A consciência dela, mesmo sem saber, muda as atitudes dela completamente. Fica muito mais calma, fica muito mais tranquila e não tem a menor ideia do que está acontecendo. Mas quem está praticando a comunicação inconsciente sabe. É claro que, por exemplo, tem um caso de uma mulher que mudou completamente o comportamento do marido dela por conta dessa comunicação inconsciente. Só que os filhos ficaram assim, surpresos. Como assim? Como que o meu pai mudou tanto? E aí questionaram a mãe: mãe, que macumba foi essa que a sua psicóloga fez com o meu pai? Como que ele mudou desse jeito? Porque ele não fez terapia, ele nem sabe que você fez terapia, que você está fazendo terapia. Como é que ele mudou desse jeito? Aí falei para minha paciente: bom, avisa, né, seus filhos que na realidade isso não tem nada a ver com macumba, não tem nada a ver com milagre nem mágica. Isso é conhecimento, né? Conhecimento desta comunicação inconsciente, que se praticada corretamente, obtém esses resultados, obtém essa mudança. Enfim, eu sei que tudo isso, em teoria, é muito complexo, até na prática, né? Mas porque na medida que você começa a praticar, você começa a ver os resultados, aí você começa a entender, não, eu não entendo como é que funciona isso aqui não, mas funciona. Então, se funciona, beleza, eu vou continuar praticando. É claro que tem muitos detalhes, né, que de repente você precisa explicar na medida que você vai conversando com o paciente, vai vendo ainda que ainda não está bem correta a maneira de praticar essa comunicação. Mas, enfim, basicamente é isso. Você mantendo a sua tranquilidade, pensando mentalmente com a outra pessoa, mesmo ainda não entendendo todos esses mecanismos de comunicação inconsciente, você vai obter resultados positivos para você e mudanças no comportamento da outra pessoa, ok? Então, comece a praticar, mesmo sem entender, mesmo sem acreditar. É lógico, claro que isso daí não vai funcionar de um dia para o outro, leva um pouco de tempo. Tem detalhes que talvez, né, se a pessoa não estiver praticando corretamente, não vai obter os resultados corretos, claro. Mas, enfim, faça uma análise da sua reação emocional, do que você está sentindo, se você realmente está passando todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos em relação a outra pessoa, ao que está ocorrendo entre vocês de uma maneira tranquila, porque aí os resultados são melhores,
ok? Se ainda estiver tendo muita raiva, muito medo, muita insegurança, se você estiver passando esses sentimentos muito fortes de raiva, de medo, de desespero, de agonia, aí os resultados não vão ser positivos. Agora, se você passar tudo isso daí de uma maneira tranquila, tipo, né? Olha, eu não gostei, não achei legal. Nossa, isso aí que você fez foi horrível, foi insuportável, foi nojento, foi extremamente irritante, horroroso. Mas aqui dentro, no meu coração, tudo tranquilo, tá tudo em paz, né? E por que que tá tudo tranquilo? Porque eu entendo que faz parte. É tipo eu estar falando com uma criança que de repente fez uma coisa, né? Um filho que fez uma coisa que eu não gostei. Eu vou ficar com raiva dessa criança, eu vou ficar indignada por ela. Não, eu só vou colocar claramente para ela. Filho, ó, o que você está fazendo aí não foi legal, não. Entendeu? Mamãe não gostou, não é assim que age, mas o meu coração vai estar na paz, no amor, na maior tranquilidade com aquela criança, porque eu sei que, né, ela é uma criança, mas isso é válido para adulto também, porque na verdade nós ainda temos muitas atitudes imaturas de criança. E por isso nós temos reações ainda muito erradas, né? Ou não, porque de repente o fato da outra pessoa ter divergido, né, a meu respeito é porque ela tem uma visão diferente, normal, né? Então isso também tem que entender na criança, que às vezes ela, na visão dela, era aquela visão que ela estava achando que era correta. E eu vou ter que colocar para ela, não, isso aqui não está correto. E pode ser até que eu me surpreenda, porque tem muita criança, às vezes, que de repente até contestam e questionam o meu parecer. Então, se eu lidar com todas essas divergências com tranquilidade, ou seja, respeitando que o outro pode ter visões diferentes da minha e que eu não preciso ficar indignada, horrorizada, né, com o que o outro está fazendo, mesmo que seja algo extremamente absurdo, né? Assim, claro que eu vou ficar indignada, mas sem a raiva, sem a irritação. Como psicóloga, eu aprendi uma coisa: nada mais no comportamento do ser humano me surpreende, nada mais me deixa, né, assim, com um olhar de espanto. Eu já vi de tudo. E já vi o seguinte: nós não temos limites, né, em relação às coisas negativas, assim como não temos limites também em relação às coisas positivas. Então, existem pessoas que fazem coisas absurdas, mas que hoje não me causam mais indignação, porque eu já vi que a mente humana, ela, né, pode tudo, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Aí, é claro, é uma questão de opção de cada um. Ir para coisas positivas ou para as coisas negativas. Então, eu não fico mais indignada, né? Eu já entendi o seguinte, que nesse momento de maturidade minha, quem é que tem que fazer opção para as coisas positivas? Inclusive nos momentos que eu tenho que enfrentar coisas extremamente insanas, né? Em relação a atitudes negativas. Eu tenho que manter minha calma, porque só a calma facilita para lidar com a mentalidade insana do ser humano. Isso ficou bem claro, né, na história de um psicólogo famoso, Viktor Franklin, né? A experiência que ele teve nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Ali ficou bem claro que você sabendo lidar com tranquilidade com as insanidades da mente humana, você fica muito melhor. Então, para quem quiser também entender melhor, né, esse processo de saber lidar com tranquilidade com as insanidades do ser humano, o livro, leia livros do Viktor Frankl. Vocês vão entender bem melhor como que funciona todo esse mecanismo para usar
tranquilidade para lidar com o ser humano e nessas conversas de comunicação inconsciente, ok? Então, por hoje é isso. Fiquem com Deus. Se gostarem, dê o like, compartilhem, façam seus comentários. Até o próximo vídeo.